Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Julgar. Eu sou a doutora Fernanda Júli e hoje o tema está espetacular. Nós vamos... Eu, como advogado, para mim foi libertador, mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais, que você explicasse mesmo como que funciona, como que é feita essa multiplicação de looks. Eu vou te falar, eu vou explicar, porque é uma dúvida muito comum, sabe, amiga? O que acontece? Muitas pessoas têm, assim, um mito em torno desse assunto guarda-roupa, em relação à consultoria de imagem. Porque muitos pensam que, assim, não, vai chegar a consultora de imagem, se eu contratar uma consultora de imagem, vai jogar tudo fora, porque tem aquela versão teatral, né, do Esquadrão da Moda, que joga no lixo as roupas, que é só uma expressão, é uma forma de expressar o que é feito com a roupa, mas não. O que acontece? Na consultoria de imagem, é feita uma triagem dentro do seu guarda-roupa, depois de ter feito um questionário, depois de entender, né, qual que é o seu perfil de estilo, aí sim nós vamos aí para a montagem de looks no guarda-roupa. Que muita gente também, é outro mito, Camila. As pessoas pensam assim, não, eu vou ter que comprar uma loja, né, de roupas para mim, porque com certeza ela vai jogar tudo fora, minhas roupas do guarda-roupa, não vai ficar nada, eu tenho certeza. Olha, eu vou te falar, essa dúvida é mais comum do que se possa imaginar. Eu acho que eu nunca me deparei com alguém que me passasse, né, essa ideia. Falou assim, não, se você for lá em casa, você vai jogar tudo fora, eu tenho certeza. Primeiro que não é dessa forma. É feita uma triagem de acordo com o perfil de estilo e com os objetivos, né, de cada cliente, que aí sim nós traçamos, porque a roupa é usada como uma ferramenta para você atingir de forma mais assertiva seus objetivos. Então a roupa é usada como uma ferramenta mesmo, né, a nosso favor, para ser atingido aí, para a gente comunicar, para a gente passar essa mensagem não verbal que nós comunicamos, né, o tempo todo através da nossa imagem. Então o que significa daí a multiplicação de looks no guarda-roupa? Quando é feita essa triagem, detectado, é feito o diagnóstico do cliente sobre o perfil de estilo dele, quais são seus objetivos pessoais, profissionais, no dia da montagem de looks, a gente faz aí eu faço a multiplicação nada mais é do que com uma mesma peça é possível a gente criar vários looks diferentes com aquela mesma peça. Então aconteceu já várias vezes com clientes que não tem necessidade muitas vezes de adquirir as peças-chave, muitas vezes já até tem. Se não tem, a gente adquire somente as peças-chave, que são coringas, que são 5 a 6 peças no guarda-roupa, que são as coringas, né, que vai fazer aí o link com as outras peças que você já tem no seu guarda-roupa, que aí a gente cria novos looks em função dessas peças, e aí sim cria-se uma multiplicação de looks. Então quem vê, ainda eu falo assim, né, para o cliente, quem vê a pessoa no dia a dia, pensa assim, nossa, essa pessoa com certeza tem 1 quilômetro assim de guarda-roupa sobrando, porque não é possível, todo dia tá com um look diferente, mas não. O fato de você trocar as peças, modificando o look, já cria-se uma nova versão daquela peça. Então você cria um novo look, um novo conceito daquela peça. Então você traz aí novas informações em cima da mesma peça. Então você cria para outras situações, outros eventos. Então é possível sim você ter poucas peças e a gente fazer a multiplicação, que a minha especialidade dentro da consultoria de imagem é fazer essa multiplicação de looks. Então você cria aí um guarda-roupa incrível, eu falo que com poucas peças, e não tem relação também com grifes, porque ontem eu me deparei inclusive com um cliente falando assim, então, mas é que eu não costumo comprar muitas grifes. Muita gente tem essa dúvida, sabia? Em relação à elegância, como se elegância tivesse relação direta com peças caras ou de grifes. E não tem absolutamente nada a ver.
Claro que peças de grife você traz sim, porque tem todo um caimento, né, incrível. Ela tem um tecido, o tecido mais sofisticado, então claro que sim. Mas não necessariamente você está limitado, né, a estar elegante, dependente aí de peças caras, de peças mais sofisticadas, de altíssimo padrão. Então é possível uma pessoa que não tem acesso a grifes nem peças muito caras, estar extremamente elegante no seu dia a dia, e impactar e causar uma excelente impressão e ela atingir de forma assertiva aí seus objetivos através da imagem dela. Vamos falar sobre empreendedorismo e fé. E para me ajudar nesse assunto, eu trouxe uma pessoa que, olha, que eu sou fã, que eu admiro muito, que é o pastor Jack Pinas. Tudo bom, pastor? Tudo bem, doutora? Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui hoje com você no Pode Julgar e eu acredito, sim, o tema é muito pertinente e eu acredito que você que está acompanhando aí vai ser muito abençoado, não tenho dúvida. Que bom, obrigada por ter aceitado o convite. E antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu vou pedir para você dar um like aí no vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário e também se você quiser aí outros assuntos, manda nos comentários que a gente vai analisar e também pode indicar aquela pessoa que você gostaria de ver aqui entrevistada no podcast. Mas vamos lá, vamos falar sobre empreendedorismo e fé. Eu sou advogada, a doutora Camila também é advogada e nós somos empresárias, somos empreendedoras. Você, advogado que está nos acompanhando, precisa entender isso. Você também é um empreendedor. Pastor, para que as pessoas que estão nos acompanhando te conheçam um pouquinho mais, eu queria que você contasse da sua história de empresário e também de pastor. Como que foi para você entrar no mundo dos negócios? Bem, comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu entrei numa concessionária, eu tinha 15 anos, trabalhei até os meados dos anos 90, e na concessionária é um canteiro assim, de muita coisa boa, porque você tem muito curso, muito treinamento, muito aperfeiçoamento, né? E uma época eu passei por uma certificação, a certificação da ISO 9000, e aquele processo mexeu muito comigo. E aí eu me interessei mais por literatura, eu já estava fazendo teologia, já tinha feito, aliás, teologia, e nesse momento eu descobri, assim, um universo de possibilidades que eu ainda não tinha parado para perceber, enxergar. E ali houve um start, e desde do final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí então eu comecei a empreender e logo ali no início eu dei um início a uma empresa que se tornou uma empresa muito bem sucedida, e hoje já fazem mais de 25 anos que eu me tornei um empreendedor, vamos dizer assim. É um tempo razoável, 25 anos, bastante experiência. Pastor, como você falou esses dias em uma pregação que eu gostei muito, o senhor falou nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Como que você aplica isso? E como você pode orientar, pensando que nós temos aqui vários advogados que estão te acompanhando, de onde vem esse ensinamento, essa frase, e como que nós podemos aplicar na nossa vida como advogados, no nosso escritório, atendendo o nosso cliente? Sim. A palavra shalom, né, quando um judeu, essa vem da etimologia do hebraico, shalom, e essa palavra, para o judeu, ela tem um significado, né? Ela expressa nela alguns valores e alguns princípios que, se estiver presente na sua vida, ou quando eu saldo você com shalom, eu estou desejando que você tenha isso na sua vida. E o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é como que se fosse aquilo que é completo, aquilo que é pleno, e que, se isso estiver presente na sua vida, realmente você vai ter shalom, ou paz. Então, nada quebrado, né? Então, as pessoas, na sua rotina, muitas vezes elas vão tendo desgastes, elas vão tendo situações adversas, crises, tribulações, etc. E, de repente, o quebrado não é só um objeto, mas pode ser também
ao seu ânimo, né? Às vezes você está quebrado no sentido de não ter uma estabilidade emocional. O estar quebrado também pode ser alguma coisa que está ali e aquilo é um reflexo de um desinteresse. A pessoa já não tem mais um interesse em resolver alguns problemas. Como advogado, você que está me ouvindo, está me assistindo, você sabe que você resolve problemas, né? Então você é um profissional liberal que, uma vez contratado, você vai resolver um problema para uma pessoa, um problema jurídico. E aí você vai ter que ter alguns enfrentamentos, mas obviamente que o profissional tem que estar inteiro. Então já começa por aí, você tem que estar bem, nada faltando, né? E todo ser humano, em algum momento da sua vida, ela tem as suas expectativas e algumas delas podem ser frustradas e ela, de repente, entra numa crise, por exemplo, existencial. Então, está faltando algumas respostas, né? Está faltando alguns argumentos, está faltando uma linha de fé, de crença mais forte, ou mesmo está faltando ali o necessário também na questão do dia a dia, nas questões, né, de necessidades primárias do ser humano, como alimentação, vestuário, ou mesmo locomoção. E se isso não estiver presente na vida da pessoa, ela, de certa forma, ela está vivendo uma crise. Então não tem como ter paz, né? E nada fora do lugar. E eu estava até conversando antes de começar aqui o Pode Julgar. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estava falando para ela, por exemplo, tem uma parábola na Bíblia que conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. E aquilo ali incomodou tanto ela que ela ficava procurando. E aí então ela limpou a casa, ela colocou uma luz na casa e quando ela achou aquela moeda que faltava, ela deu uma festa, ela se alegrou, chamou as amigas e tal. E existe um poder naquilo que é completo, né? Por exemplo, eu fui uma certa vez nos Estados Unidos, eu fui numa ponta de estoque, nossa, tinha coisas maravilhosas, com preço excelente, e eu comprei tipo uma botininha da Tommy. E eu voltei pro Brasil todo feliz com aquela botina. Só que quando eu fui calçar, os 2 pés eram esquerdo. Nossa. Tava faltando o pé direito. Então, o poder, né, daquele sapato estava no quê? De estar completo. Quando tinha algo faltando, então eu não podia mais utilizar, não podia mais usufruir daquilo. E aquela frustração falou muito comigo e me ensinou muito. Por quê? Assim como a mulher não tinha paz, não tinha alegria, ela não tinha satisfação porque estava faltando uma moeda, um detalhe, às vezes é um valor que você se perdeu durante a sua caminhada, também pode estar acontecendo na sua vida no presente. Então, como empreendedor, eu sempre estou aí, né, acompanhando as pessoas nas suas vidas e a gente sempre está apontando, trazendo essas questões de ordem aí. Sim. Então, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, para obter aí, com certeza, uma plenitude, tanto interna, né, quanto externa. Sim. Pastor, você falando agora sobre essa questão do interno, tem a questão também da identidade, que é algo que eu tenho estudado lá no curso Mulher Única, que inclusive eu estou amando, viu, com a pastora Marcela. E essa questão de identidade, como que a fé, por exemplo, pode nos ajudar nisso? Ou como estar congregando, sabe? Ou talvez entregar a nossa vida para Jesus, como isso nos ajuda nessa questão da identidade como filho? Vocês falam também bastante, prega sobre isso, mas pensando aqui que às vezes tem pessoas que nos acompanham que não estão congregando hoje. Uhum. Bem, vamos lá. Nós somos seres espirituais tendo experiência natural. Nós não somos um ser natural tendo experiências espirituais. Então, quando você muda essa ênfase, obviamente muda a tua ótica. Então, se você é um ser espiritual tendo experiências naturais, significa que essa experiência natural ela é breve e passageira. Bem, uma vez que ela é breve e passageira, você tem que entender o quê? Você tem que entender que ao longo dessa breve experiência natural, você vai ter que descobrir a tua identidade que já existe como um ser espiritual que agora está tendo uma experiência natural. E aí você precisa ir para o Criador, aquele que te fez. E quando você vai para o teu Criador,
logicamente que você vai encontrar ali o pai amado, o pai de amor, o pai querido, o pai que te compreende como ninguém te compreende, que te aceita como ninguém te aceita, que protege e cuida de você, talvez nem como você possa imaginar. Mas, devido às nossas experiências naturais, o que acontece? Isso se perde, né? Ou às vezes não é encontrado, a pessoa passa uma vida toda, né, buscando algo que ela nem sabe o que é. E quando nós conseguimos, em muitas situações, por exemplo, dar um significado, né, um sentido, né, para a nossa existência, o porquê, o para que eu estou aqui, obviamente que você vai ter uma conexão mais forte com o teu Criador. Então essa missão, né, que você carrega dentro de você vai revelar a tua identidade, porque ela foi dada pelo próprio Criador, né, o ser eterno, né, que é aquele que está no centro de todas as coisas. Sim. Pastor, você falando aqui também, olha, tem tanta pergunta, esse Pode podcast fazer. vai durar 3 horas. A questão do propósito. Como que, por exemplo, o advogado está começando agora e nós temos várias áreas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu faz 3 anos que eu advogo e aí eu tenho um leque de oportunidades. Aham. Mas eu começo a advogar, por exemplo, eu advoguei no criminal porque eu era policial, eu falava, não, certeza que minha área é criminal. Só que eu não me sentia completa, sabe? Não tinha aquele contentamento. E aí eu fui experimentando outras áreas e surgiu para mim a oportunidade de trabalhar com direito de família. Aham. E aí eu me senti contente, completa. Isso seria algo relacionado ao meu propósito? Porque eu vejo que no direito de família eu consigo ser quem eu sou, a minha essência, uma advogada um pouco mais doce, mais atenciosa, que muitas pessoas que estão passando por uma tribulação no casamento, guarda de filhos, precisam de uma atenção. Sim, sim, né? Isso eu poderia dizer que o propósito me encontrou, eu encontrei meu propósito? Como que funciona? Na realidade, o nosso propósito tem a ver com a dor que nos toca. Quando você descobre qual é a dor que te toca, ali é uma porta que vai te levar a viver a plenitude. O que te faz chorar? O que te emociona? Né? O que quando você ouve a pessoa, você está sentado aqui, aquilo lá dentro de você manifesta uma força, um ímpeto, um desejo, uma vontade de se posicionar. Por exemplo, se fosse o caso, né, você estava falando da primeira parte, porque você vem, né, da área militar. Isso. Né? Então, se fosse isso, por exemplo, então você se sentiria indignada com algumas questões de ordem pertinentes a este assunto. Mas no momento que você vai se formando, vai estudando, e aí você chega nesse momento que você entende a questão familiar, né? E aquilo ali te puxa, né? Quando você vai ler o livro tem, sei lá, 500 páginas, e você tem prazer, satisfação em ler aquele livro. Ou você, por exemplo, você vai ouvir uma demanda de uma família, às vezes você vai ter que ficar 1 ou 2 horas ali, né? Para ter os subsídios para montar uma defesa ou como uma estratégia, etc., de defesa. E ali você se doa e você sai dali, você parece que você rejuvenesceu, você está mais forte, você está mais alegre, você está mais firme. Então isso é um apontamento, né? Eu sempre digo assim que, por exemplo, se você quiser viver o teu propósito, você tem que estar no lugar certo. Então no lugar certo você tem alegria, você tem energia, você tem essa destreza, né, de se aperfeiçoar, de querer mais. Então eu não tenho dúvida que o propósito te encontrou, porque foi o que te tocou. Então tem muito a ver com essa questão da dor que você encontrou, que você quer resolver. Interessante, porque é bem isso mesmo. Eu tenho alguns casos, por exemplo, eu vou dar uma situação que eu atendi. De uma criança, 7 anos, que ela era agredida por um dos genitores e eu fui contratada pelo outro porque ele gostaria de ter a guarda para ele. E aí eu não conseguia dormir quase, porque eu ficava pensando, me colocando no lugar daquela criança que estava sofrendo abuso, que eu recebia as fotos, laudo, e eu realmente senti aquilo, eu queria solucionar aquele problema e restaurar aquela criança, porque eu pensava, meu Deus, como tá o psicológico dessa criança, o psicológico desse genitor que tá vendo que a criança tá apanhando, tá longe.
Então eu acho que eu encontrei mesmo, viu? Com certeza. É aquilo que eu disse no início, né? É aquilo que te toca, aquilo que te pega, aquilo que quanto mais, por exemplo, se você pegar um peixe e você tirar ele fora da água, ele está fora do propósito. Então você vê que ele vai morrer ali. Mas quando você joga ele dentro da água, a genialidade dele flui. Ele nada, quanto mais ele nada, mais vida ele tem. O oxigênio da água é o que alimenta ele. E assim somos nós. Nós podemos ser um peixe fora da água. Quando você está num lugar errado, quando você está fazendo coisas que não são pertinentes à sua característica, né, à sua identidade. E aí, quando você entra eu costumo dizer, nesse universo, nesse mar de opções, né? E aí, então, a genialidade vem, o desejo vem, a vontade vem, a motivação vem. E eu chamo isso, né? Você encontrou a tua vocação, né? O propósito está muito ligado à tua vocação. É quem você é e para que você está aqui. Que interessante. Falando de vocação... por exemplo, eu sirvo lá no Ministério Infantil. Sim. Eu amo. Tanto que desde quando eu entrei na igreja, na Quadrangular Vida Nova, eu olhava o Ministério Infantil, eu escutava a pastora pregando e falando assim, pessoal, precisamos de voluntários lá no Ministério Infantil. Eu falava assim, eu vou, quando eu me batizar, eu vou. Eu me batizei, no dia seguinte eu já mandei mensagem para a pastora, eu falei, quero servir no Ministério Infantil. E o que seria esse ímpeto, essa vontade que tem, por exemplo, em mim de servir no Ministério Infantil, que não necessariamente está relacionado com um trabalho monetário, né? Que tem uma remuneração. Na realidade, aí voltando dentro do teu chamado, né? Que é na área jurídica e na área da família. Então, quando você sabe aonde está a vulnerabilidade, né? Você sabe que existe um problema e que você tem habilidades para ajudar tanto, não só na questão de legislar, né, como jurista que você é, mas também na questão humana, porque você, em detrimento de ser uma profissional, você é uma pessoa. E você sabe a importância da tua humanidade em contato com uma criança que é um ser vulnerável, indefeso, e também o quanto você pode agregar, quantas coisas que você pode ajudar nessa sua habilidade. Então, talvez esse despertamento advém daí, né? Não tenho dúvida, não. Sim, faz sentido mesmo, porque trabalhando no direito de família, eu atendo famílias vulneráveis, sim, sim. Crianças que estão em situação vulneráveis, e muitas vezes as crianças que estão lá na igreja, elas vêm de famílias vulneráveis. Sim, olha, vou dar um exemplo. Na quarta-feira lá nós temos 130 crianças, 120, 130 crianças. É muita criança. E a gente tem crianças que vêm de diversos lugares da cidade. Então vamos usar um termo assim, é como se você tivesse um mapa da cidade na sua mão, como que anda as famílias, representando cada bairro, cada região da cidade, aonde que está as famílias que estão tendo maiores dificuldades, né? E quando essas crianças estão lá e você está se relacionando, conversando, você está dando uma aula, a criança ela é muito espontânea, ela vai falar de repente uma coisa que talvez o pai ou a mãe não gostaria que ela falasse, e de repente ali você sabe que você vai poder ajudar, né? Uma situação de abuso, por exemplo, dependendo da situação, vamos dizer assim, você vai tocar numa criança, de repente a criança ela não te deixa tocar. Então, você já sabe que tem uma situação ali. Nós temos tanto psicopedagoga, neuropsicopedagogas, pedagogas e psicólogas que também ajudam ali, né, no dia a dia da igreja. E todas elas, muitas vezes, procuram a pastora ou me procuram para conversar, porque elas identificaram uma situação e, a partir dali, nós vamos poder acompanhar melhor essa família. Então, a igreja, muitas pessoas elas enxergam a igreja como um lugar religioso, mas a palavra eclésia, né, na etimologia que vem do grego, são pessoas que têm autoridades para exercer, né, algo da parte de Deus. E quando você está lá em nome do Senhor, com o teu coração voluntário, então você é empoderada para que você possa também tocar a vida dessas crianças e de repente até, não é o nosso caso, né, hoje não posso dizer assim que dessas crianças que têm passado na igreja, a gente não tem encontrado
situações como essa, mas com certeza, na medida que vai caminhando o tempo, vai aparecer situações, vai surgir situações que você vai estar hábil ali para estar pronta como a guardiã, né? Verdade. Assim como você é uma guardiã da lei, né? Você vai ser uma guardiã ali do indefeso, do vulnerável. É verdade, pastor. Pastor, e a Bíblia, ela nos traz várias diretrizes sobre como nós regermos nossa vida pessoal, profissional. Quais são, assim, as principais diretrizes, os princípios que você poderia compartilhar aqui para nós, advogados, empreendedores, nossa vida, para termos prosperidade? No livro de Provérbios, primeiro vamos definir o que é prosperidade, né? Perfeito. Prosperidade não é ter dinheiro, ter patrimônio apenas. Prosperidade é ter paz, é ter saúde, é ter equilíbrio dentro da família, né? Eu não estou falando ter perfeição, porque muitas vezes a pessoa ela cria uma expectativa de um quadro onde haverá uma perfeição. Não, aonde você tem equilíbrio, aonde você tem saúde, aonde você tem paz, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, prosperidade ela é um argumento muito amplo. E quando você, obviamente, está caminhando nessa direção, no Provérbios ele tem algumas diretrizes ali, algumas colunas que são colunas de sustentação para quem quer avançar na vida. Provérbios 24:3, se eu não me engano, diz que o tripé é sabedoria, inteligência e conhecimento. Então, esse tripé de sabedoria, inteligência e conhecimento é o que vai fazer a pessoa avançar na vida. Então, se você, independente de se é advogado, se é um engenheiro, se você é um pastor, se você é um empresário na área da indústria, não importa. Ou mesmo você que trabalha em uma empresa, você que tem uma função ali, etc. Se você quiser avançar na vida, você vai precisar buscar esse tripézinho aqui, que é melhorar, né, ampliar a tua inteligência. Hoje nós sabemos que nós temos, se eu não me engano, 9 tipos de inteligência. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Por exemplo, antigamente por exemplo, quando eu fazia o primário, inteligente para mim é quem era o cara que sabia resolver problema de matemática. Hoje por exemplo, eu tenho um irmão que com 8 anos de idade ele começou a tocar violão sem ninguém ensinar ele. Então é uma inteligência que ele teve, né, uma habilidade que é um dom que ele tem, que é a inteligência musical. E não é porque ele não sabe resolver equações que a inteligência dele tem a inteligência natural, que é o cara do agro, por exemplo. O cara fala, nós fumamos, nós voltemos, e o cara tá andando de Silverado, o cara tem fazenda, e aí você fala, como? O cara tá produzindo um alqueire lá, tá produzindo 250 sacos de soja, e aí o cara compra um alqueire e compra outro, e arruma aqui, ou seja, é uma inteligência que muitas vezes a gente despreza, porque você vê o cara caipira, com a bota no pé, um chapéu, né? Um não sei o que lá e tal, e você acha, mas ele tem uma inteligência. Aí nós tem a inteligência, né, a cartesiana, ou a matemática, que também é uma inteligência que é usada na ciência, etc. E então, hoje nós sabemos que nós temos 9 tipos de inteligência, inclusive a inteligência espiritual também compõe nesse quadro. E que se você descobrir qual é a tua habilidade, você nunca mais vai aceitar um rótulo, por exemplo, do burrão, né? Até tem uma brincadeira aí do burrão, né? O burrão tá construindo um avião e o outro tá lá procurando emprego. Mas o burrão, ele tem uma inteligência, a inteligência social, ele consegue se relacionar, ele consegue conversar com as pessoas. Isso que eu ia perguntar. Essa pessoa que é bem comunicativa, sim, assim, é uma inteligência. É uma inteligência. É desenroladão, assim. Sim, inclusive na política, né? Muitas pessoas acabam, né, conquistando espaço, porque é uma inteligência que ela recebeu, que ela tem, né, que ela é pertinente a ela. Então a inteligência ela pode ser ampliada, mas antes de ser ampliada, eu daria um conselho aí, eu acho que isso é muito pertinente, esse conselho, pode mudar a tua história. Eu gostaria que você identificasse qual é o teu tipo de inteligência. Porque quando você identifica qual é a tua inteligência, então você vai poder
ampliar essa inteligência. Então, o professor Marins, uma certa vez, ele deu uma definição sobre a inteligência que eu gostei muito. Ele disse que inteligência é a luz que ilumina o caminho, porém não te faz andar. Ele fala assim, inteligência é a luz que ilumina o caminho. Então, quanto mais você amplificar a tua capacidade intelectual, e aí levando em consideração que há 9 tipos de inteligências identificados até agora, obviamente que você vai conseguir, né, ter um facho de luz maior, vamos dizer assim, né? E aí eu vou até aqui colocar um argumento dentro do argumento. Posso? Com certeza. A palavra luz no grego é da palavra conhecimento. E a palavra ignorância no grego é da raiz da palavra escuridão. Então, se você tem uma inteligência amplificada, você está iluminando. Então, você está no caminho do conhecimento. Você está indo, né, para a próxima etapa, que é o conhecimento. Então, o tripé é esse. Número 1, inteligência. Você pode identificar e amplificar isso daí, né? Quanto mais você amplificar isso, mais você vai ter luz, mais você vai iluminar. Número 2, né, eu falei sobre sabedoria. Sabedoria é a capacidade do indivíduo de tomar decisões ou fazer escolhas, né? Escolhas certas das escolhas erradas, né? A pessoa que tem sabedoria, geralmente, ela tem um senso de preservação. E a Bíblia diz lá que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, pessoas que não têm temor a Deus, eles não têm limites. Pessoas que não têm temor a Deus, eles não têm disciplina, eles não querem disciplina. Pessoas que não têm esse temor do Senhor, muitas vezes ela não consegue fazer escolhas certas. Ela escolhe, talvez, coisas que estão diante dos seus olhos, coisas momentâneas, mas não coisas que vão perdurar ou que vão ter longevidade. Então, a sabedoria é a capacidade do indivíduo de tomar decisões e de fazer escolhas. E eu costumo dizer também que a sabedoria, ela é um processo que ela vai aumentando conforme você vai amadurecendo. Quanto mais imaturo, menos compreensão. Quanto mais imaturo, menos capacidade de se relacionar com os opostos, né? Sim. Por exemplo, eu quanto pastor, quanto pessoa, para mim é muito cômodo caminhar com pessoas que só falam o que eu quero ouvir. Agora, caminhar com pessoas que pensam diferente, pessoas que têm opinião diferente, isso daí vem com o tempo, a capacidade de ser empático, né, de ser altruísta, ou até mesmo dentro desse contexto aí, onde eu falo que a sabedoria ela vai chegando com a maturidade, é porque é onde você vai fazer escolhas não pertinentes quanto mais novo, mais raso a gente é. Por exemplo, quando eu tinha 22 anos, eu achava que eu já era um senhor de idade, porque eu já tinha vivido muitas experiências. E hoje, olhando no alto de 53 anos, eu tenho a capacidade de esperar 2 anos, 3 anos, 5 anos. E se for o caso, dependendo se valer a pena, eu vou me posicionar agora para algo que eu posso conquistar só daqui a 10 anos. Porque eu sei que vale a pena continuar nessa direção e nessa trajetória. Então, isso é já fruto da maturidade. E com certeza essa minha escolha, ela é fruto de uma sabedoria adquirida. Então o temor de Deus é o princípio. E o terceiro, conhecimento, né? O conhecimento é a junção da informação mais a experiência, que é igual ao conhecimento. Uma pessoa, por exemplo, ela fica num banco de faculdade, 5 anos lá. Ela sai lá, formou lá em psicologia. Ela não é um psicólogo. Assim como quem saiu, né, que fez direito, diz que um advogado, para que ele possa já começar a falar como advogado, ele precisa de 5 a 10 anos dentro da profissão. Você sabe disso? Sim. Então, o conhecimento é a junção da informação mais a experiência, que é igual a conhecimento, né? E aí, o que eu gostaria de dizer? Nós estamos vivendo uma geração que né, a geração da plataforma, onde você tem centenas de milhares de informação, né, sendo postada e colocada a todo momento. Esse podcast é uma fonte de informação, só que às vezes a pessoa está se alimentando no lugar errado. E se a pessoa se alimenta no lugar errado, infelizmente, o conhecimento dela vai ser danificado, vai ser comprometido. E esse conhecimento adquirido
muitas vezes não vai produzir substâncias. Porque a Bíblia diz lá que com o conhecimento se enche as câmaras. Mas não é qualquer conhecimento, é um conhecimento concentrado, um conhecimento adquirido através da experiência mais a informação que você adquiriu. É assim que você vai crescer e prosperar na vida. É um assunto tão amplo, né? Daria até um podcast aqui. Sim, com certeza. Pastor, tem uma frase que eu gostei muito, que eu escutei na pregação, que é a seguinte: a mulher de César não basta ser boa, tem que parecer boa. A mulher de César não basta ser boa, tem que parecer boa. Como aplico isso na minha vida? Isso daí é um jargão romano, né? Que o imperador César, ele era casado, ele tinha sua esposa e ele tinha toda a questão, né, de ordem ali, né, no Senado, e eles diziam que não podia ser apenas honesta, tinha que parecer também. Então, tem muitas pessoas que elas têm valor. Elas podem atingir um potencial ainda maior, níveis maiores. Só que elas não estão habilitadas, né? Por exemplo, vamos analisar um quadro bíblico aqui. Deus mandou o profeta ir na casa do Jessé. Falou, vai lá na casa de Jessé, em Belém, porque da casa de Jessé eu escolhi um rei. Só que faz o seguinte, não atenta para a aparência dele, porque eu mesmo rejeitei. Então Deus já falou para o profeta, se você olhar para a aparência, você vai rejeitar ele. Porque eu também o rejeitei pela aparência. Mas eu sou Deus. Eu vejo o coração, mas o homem vê o que está diante dos olhos, né? Então, vou contar outra história que no metrô de Londres, um jovem foi pedir como que se fosse uma ajuda para ele quanto estudante. E ele foi lá todo mal arrumado, e sentou lá e ficou esperando o pessoal dar algum dinheiro para ele. No final do dia ele ganhou menos de 5 libras. Aí no outro dia ele foi, colocou um terno, uma gravata, né, se penteou, fez bem, né, a sua higiene e ficou lá. E naquele dia ele ganhou 30 libras. E o pessoal parava e perguntava, você quer ler o jornal? Eu tenho um jornal que eu já li, se você quiser ler o jornal. E ele estava pedindo dinheiro. Então o que significa? Que nós enquanto seres humanos, nós temos que entender que a nossa linha de comunicação, ela transcende apenas a questão verbal, né? Então, nós temos a questão de ordem, por exemplo, nós julgamos as pessoas pela aparência, por aquilo que elas falam e como elas falam. Isso daí é a base. Então, por exemplo, se eu vou conversar com um advogado, eu pretendo conversar com uma advogada. Sim. Não é? Então, qual que é a tua mente? Eu vou chegar lá, num escritório, essa mulher está vestindo uma roupa social, ela está bem penteada, maquiada, né? Se você olhar, ela tem que ter algum sinal de prosperidade na vida dela, uma joia, porque vai averbar quem ela é. Então, muitas pessoas, por exemplo, volto a falar, ela não pode apenas ter o conteúdo, mas ela tem que se revestir do conteúdo. Aquilo ali tem que virar a marca dela, né? Tem que ser quem ela é. Quanto pastor, por exemplo, nós temos alguns valores e princípios que nós carregamos. Porque quando uma pessoa chega na igreja, eu não preciso ficar falando para todo mundo, eu sou o pastor da igreja. Eu que sou o líder daqui dessa denominação ou dessa congregação aqui. A pessoa ela vai correr o olho e quando ela olhar, ela vai falar, não, aquele é o pastor. Ela já conseguiu identificar quem é o líder. Por quê? Por causa de como ele se comporta, como que ele trata as pessoas, como que ele senta, como que ele se dirige às pessoas, né, de forma tal que isso gere essa construção. Então, nós temos que também, isso não é ser hipócrita, não é representar, isso daí não é viver estereótipos apenas, mas nós temos que entender que nós, enquanto ser humano, enquanto pessoas, nós estamos emitindo comunicações, verbais ou não verbais. E as pessoas estão, obviamente, ouvindo e vendo isso, né, cognitivamente, né, de diversas formas. Sim, inclusive, pastor, esse é um assunto bem interessante,
porque aqui nós abordamos bastante sobre a importância da comunicação verbal e da visual também. Sim. Inclusive, a doutora Camila, ela sempre está muito bem impecável, ela está ali nos bastidores agora. Nós temos a Tem a Márcia. pastora Osana, que ela é consultora de imagem. Vocês têm que trazer ela só para falar sobre isso. É verdade. Lá nos empreendedores, eu falei, falaram que vai agora, o próximo fórum vai ser sobre marketing, né? Na IVN lá, como estão... E eu falei, olha, tem que levar a pastora só para falar. Sim. Hoje mesmo ela chegou em mim e falou assim, eu peguei, olha só o mico que eu ia passar. Eu coloquei uma calça verde com a camisa azul e a pastora falou, onde você vai? Eu falei, eu vou lá no podcast. Ela falou assim, com essa roupa não. Então, passa por aí, né? Sim, imagina. E aí, pastor, eu tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu só aqui, ó. Eu queria saber, pastor, na sua jornada como empresário, se você pode compartilhar conosco algum momento em que você falou, esse é um momento que eu preciso ter fé, que é a fé, não importa as circunstâncias, estava difícil e você se agarrou mesmo a essa fé, porque nós advogados, principalmente quem está começando, tem momentos que você olha as circunstâncias e fala, meu Deus, não vai dar certo. E aí graças a Deus, aí tem um pastor maravilhoso, uma pastora incrível, eu me agarro muito à minha fé. Você pode compartilhar com a gente? Posso. Deixa eu só falar uma frase aqui que talvez vai ajudar muitas pessoas, né, que subestimam a questão da... A fé não é burra, tá, gente? Por exemplo, ela estudou, ela ficou anos sentada num banco de uma universidade, ela teve que fazer uma OAB, inclusive essa semana eu estava conversando com um casal, e a esposa está fazendo a OAB, e ela está no nível de estresse altíssimo, porque a Fundação Getúlio Vargas, vocês sabem disso, você que é advogado, você sabe melhor do que eu, que cada vez mais está dificultando, né, você adquirir aí o teu registro, né? Ou seja, ser uma pessoa que tem a OAB para poder exercer sua função. E aí o que está acontecendo? Porque está se produzindo muito profissional, muitas pessoas formadas na área. Então eles vão, cada vez mais o gargalo, né? O funil vai ficar mais apertado. E nesse processo, né, de você ter a sua habilidade, então isso daí já te dá uma certificação para você caminhar na sua direção. Então fé é caminhar na direção certa. Eu ia até perguntar pro senhor. Então a fé não é burra, esse negócio. Eu tenho fé que vai dar certo, né? Vou fazer uma brincadeira, vou contar uma anedota aqui, só pra você ter uma ideia. Tem um cara que queria ficar rico. E aí ele falava, não, porque eu vou ficar rico. E ele não jogava nem na loteria. Aí um dia Deus falou pra ele assim, que tal você fazer né? Eu não tô falando que eu não sou adepto, eu não jogo e tal, né? Mas eu dei risada porque era uma fé burra. Tipo assim, eu vou ficar rico, eu vou ganhar, eu vou ter, mas ele nem fazia Tava lá esperando. Não fazia nenhum canhoto lá da Loteria Federal. Então a fé não é burra, tá, gente? A fé, ela tem os seus apontamentos, né? E aí voltando dentro da questão de como você poder avançar na sua fé. Como você crescer, né, nessa questão dentro da sua fé. Primeiro, você tem que estar pronto naquilo que você está empreitando, na tua empreita. Segundo, você tem que buscar a direção. Por isso que é importante mentores, você caminhar com pessoas que te orientem, pessoas que te ajudem a achar a sua direção certinha. E aí você vai dar um empuxo. Mas tem as adversidades. Tem as dificuldades. Tal fulano não quis me receber. Aí existe uma questão que também é pertinente à fé, que é a perseverança. Então a fé, ela é perseverante, né? Eu acredito, então eu persigo e prossigo. Perfeito. Uma vez eu falei uma frase, a primeira vez que eu fui entrevistada num podcast, inclusive foi pelo Altair, na época na Jovem Pan. E aí ele conversando comigo, e ele falou assim, você acredita que você vai alcançar o sucesso? Era mais ou menos assim. Eu falei, eu tenho certeza. E na época eu não era cristã. Uhum. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou alcançar o sucesso. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não vou desistir. Não importa, eu vou tentar uma coisa, eu vou tentar outra, eu não vou desistir. Eu não sei quando vai ser, mas eu sei que vai acontecer em algum momento. E hoje eu entendo que é no tempo de Deus. Sim, Naquela época eu não tinha essa visão espiritual. Com certeza. E aí entra uma coisa, a Bíblia diz assim, olha, preste bem atenção.
O sol, ele nasce para o bom e para o mal, para o justo e para o ímpio. Ou seja, as oportunidades, elas estão presentes, não é só para quem tem fé, não, para quem também não tem. Só que, obviamente, que nós sabemos que aquilo que perdura, aquilo que tem longevidade, está relacionado a valores, princípios, né, e uma vida de fé. Porque o que acontece muitas pessoas, né, elas querem algo muito, e elas lutam, elas batalham, e elas conquistam, e elas conseguem. Só que, de repente, vem o desânimo, vem a tristeza, vem a angústia, vem a depressão. E aí você fala, mas por que que isso aconteceu se essa pessoa lutou tanto para conseguir isso e agora que tem, né? Então, talvez lutou a luta errada, né? Não. Aí, por isso que eu falo, a fé não é burra. Você pegou o caminho errado, você chegou no lugar, mas não era o lugar que você gostaria ou queria estar. E talvez, né? Se você tiver um pouco mais de sensibilidade, não era o lugar que Deus tinha para você. Sim, isso é a importância dos mentores que o senhor estava Sim. falando. A justiça de Deus, ela se cumpre em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Então essa coisa, eu não preciso de ninguém, ninguém é importante para mim. Não, mentira. Né? Se você veio ao mundo, teve uma mãe que te deu mamar, que limpou, se não teve a mãe, alguém fez esse papel, e quando você morrer, alguém vai ter que te sepultar. Ou seja, do começo ao fim da sua vida, você vai precisar de pessoas. E em alguns momentos, por exemplo, para você se tornar um advogado, você precisou de professores, de pessoas que te ensinassem, pessoas que te educassem para. E na vida existem pessoas que elas vão te ajudar agora não mais a formar como advogado, mas como ser uma advogada bem-sucedida. E aí entra a questão, quem pode te ajudar? Quem já conquistou aquilo que você quer. Por isso que você tem que ter a humildade de se aproximar dessas pessoas, né? Eu costumo dizer que a porta é a porta do servir, né? Porque todas as pessoas, independente de quem é que seja, quando elas percebem um coração simples e humilde, uma pessoa que está disposta a servir, essa pessoa ela tem uma graça, ela tem uma facilidade maior de se aproximar de pessoas que elas já estão desfrutando ou já estão vivendo aquilo que esta outra pessoa sonha. E aí, quando você entra pela porta do servir, fica muito claro o altruísmo, que não é só interesse, não é só obter aquilo que a pessoa quer, mas é saber quem essa pessoa é, se interessar pela pessoa enquanto ser humano. Então, muitas pessoas, elas poderiam estar num lugar muito melhor se tivesse um pouquinho mais de humildade. Concordo, pastor, concordo. Essa questão dos mentores, nós levamos muito a sério aqui no podcast também. Inclusive, a doutora Camila, ela é coaching jurídico, ela é uma das minhas mentoras. Sim. Eu já falei aqui no podcast uma vez, eu falei, olha, eu tenho alguns mentores. Eu tenho a doutora Camila, na parte do desenvolvimento pessoal. Sim, sim. No doutorado, eu tenho o meu orientador, que é o Marcos de André. E eu comentei de você e da pastora. Eu falei, espiritualmente, eu também tenho os meus líderes da minha igreja, que são os meus pastores. Então, assim, eu estou bem encaminhada, né? Estou me encaminhando. Não, muda tudo, né? Muda tudo. Já dizia o ditado, né? Me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Ou seja, né? É um jargão, né? Não é bíblico, mas é um jargão. Minha mãe já falava isso, minha avó já falava isso, né? Mas tem muito a ver com mentor, sim. Se você se rodeia de pessoas que têm essa capacidade, né? E elas veem em você, né? Porque todo ser humano, quando por exemplo, quer seja um rei, quer seja um presidente, quer seja um governador, ele, em algum momento, a grandeza dele vai ser demonstrada através de favores, né? Por exemplo, eu estou transbordando de Deus na minha vida, então eu quero transbordar em alguém, em algum lugar. Aí eu estou transbordando nas finanças. Puxa, eu estou transbordando, então eu quero transbordar na vida de alguém. Por quê? A minha grandeza terá que ser reconhecida. Então, se eu estou transbordando e quero transbordar na vida de alguém e há um desejo de que isso se torne um reconhecimento, obviamente que as pessoas que eu vou procurar são as pessoas, primeiro, que estão mais próximos e as pessoas que eu identifico nelas os mesmos valores que eu carrego, os mesmos princípios que eu carrego. Então, eu não vou querer transbordar numa pessoa que tem valores e princípios diferentes do que o meu, porque senão literalmente é dar pérola a porcos, né? Sim. Pastor, e como surgiu o Fórum dos Empreendedores, essa questão visionária que o senhor tem
sobre empreender, porque eu não sou a única advogada lá na igreja, temos outros empresários lá, arquitetos, médicos. Como que surgiu isso? De onde que veio esse olhar? Olha, eu preciso apoiar, porque é quase uma mentoria, é pregação, mas é mentoria. Na realidade, o que eu entendo, né? Existe a pessoa de Jesus e os princípios, né? Muitas pessoas abraçam a pessoa e não colocam em prática os princípios. E tem pessoas que elas só pegam os princípios e não querem conhecer Jesus. Eu costumo dizer que você tem que ter o pacote completo. E na vida do empreendedor, na vida de uma pessoa, por exemplo, que está indo na igreja, né, ela tem expectativas, ela tem sonhos, né, a própria pregação faz apontamentos para ela. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Então, muitas reuniões espirituais, elas só apontam, mas não ajudam nessa trajetória e nesse caminhar. E eu tenho uma frase que eu sempre uso ela, que já faz muitos anos, é uma das mais antigas frases que eu uso, desde lá de trás eu digo sempre assim: ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, se eu simplesmente vou lá e faço uma pregação, pode ser muito bem estruturada, muito boa, e aí eu falo que Deus tem um plano, que Deus quer te usar, aí você está ali como, né, uma pessoa que foi buscar um alimento para a tua fé. Quando você chega na porta, você pergunta: como? Aí fica aquele ponto de interrogação: como que eu vou fazer isso? Aonde que eu vou buscar isso? Quem pode me ajudar? Quem que pode me orientar? Né? Onde que eu vou buscar esses subsídios? Será que eu tenho que voltar para a faculdade? Será que eu tenho que fazer esse curso? Tenho que fazer outro? Então, quando você tem modelos, você tem pessoas que já vivem isso, e você chama essas pessoas e fala: olha, eu quero que você transborde, que você compartilhe tudo isso que Deus tem feito na sua vida e aquilo que você tem galgado enquanto ser humano dentro desse seu currículo. E aí você leva essas pessoas: olha, Deus tem um propósito, mas agora eu vou te ajudar nisso aqui, né? E eu vou te dar essa direção, mas eu também vou te dar o acompanhamento, porque isso é o verdadeiro discipulado. É cuidar e acompanhar pessoas. Então eu vou discipular, inclusive Mateus 28:19, quando fala: ide por todo mundo, discipulai, batizai e ensinai a todas as nações, está falando exatamente disso, de cuidar e acompanhar. Então essa coisa do empreendedor, para mim, e o fórum fala a respeito de discipular, de cuidar e de acompanhar as pessoas, porque eu quero que você seja bem-sucedida, né? Um exemplo: eu quero que cada vez mais o Pode Julgar cresça, que você como advogada cresça. Obviamente que se você estiver nesse empoderamento, você vai poder ajudar muito mais pessoas. E só que o que eu posso fazer, né? Enquanto pastor, enquanto uma pessoa que vem do corporativo, o que eu posso dar? O que eu posso oferecer? Quem são as pessoas que estão perto de mim, que andam do meu lado e que podem agregar na vida dessas outras pessoas, né? Através das suas experiências, dos seus cases, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião muito boa, eu fiquei 1 hora escutando uma pessoa falar: cara, eu não imaginava que tanto projeto na cabeça daquele cara. E são projetos vencedores, né? São projetos extraordinários que vão produzir. E eu fiquei olhando assim, eu falei: cara, esse cara tá transbordando e ele vai transbordar na vida de outras pessoas, porque a experiência dele é muito legal, muito boa. Talvez você não vai fazer o mesmo que ele faz, mas você vai pegar a linha de pensamento, de comportamento, você vai entender quais foram os passos que levaram, como que ele achou soluções, como que ele resolveu crises, como ele administrou os problemas. E você, dentro de um fórum, aí entra a parte do acompanhar, com certeza o resultado vai ser bem maior. Que bacana. Pastor, e lá no fórum, na verdade, os empresários que eu vejo lá, que congregam, tem muitos empresários bem-sucedidos. Temos. E tem algum caso, assim, que você poderia compartilhar com a gente? Talvez não citar nomes, mas falar: olha, esse aqui começou do zero, aplicou os princípios da Bíblia, os valores. Sim. Essa semana, semana passada, para ser exato, eu estava conversando com uma pessoa, né? E o cara chegou para mim e falou assim: rapaz, o cara é muito parecido com você, eu nunca vi igual.
E nem eu imaginava que era tão parecido. Eu falei, mas por que você tá falando isso? Ó, eu vim conversar com você, você falou isso, isso e isso. Eu fui conversar com ele falou isso, isso e isso. Eu vim conversar com você, você me tratou desse jeito. Eu fui conversar com fulano, ele me tratou desse jeito. Interessante que essa pessoa é uma pessoa que já está comigo há 15 anos. É uma pessoa que já está, perdão. É uma pessoa que está comigo há muito tempo. E eu não imaginei, né, o quanto essa pessoa tinha assimilado da minha vida na vida dela. E aí eu achei muito interessante que essa pessoa lá atrás, ele era um improvável. Ele chegou na igreja, tipo assim, improvável. Eu, particularmente, eu já surtei umas 2 vezes com ele, ou 3, fortes, né? Mas eu sempre tive um olhar de amor, de carinho, porque eu vi nele subsídios para um cara que ia crescer e se tornar algo muito relevante. Eu sempre soube disso, né? Até na caminhada, algumas provas, né? Algumas etapas que ele avançou, eu sabia que ele estava na direção e no caminho certo, e no momento oportuno ele ia triunfar, ia crescer. E o que eu encontrei nele? Um coração ensinável. Por exemplo, um dom que ele tem, que eu admiro muito, o ouvir, né? Por exemplo, quando eu sento para conversar com ele, eu presto muita atenção no olho da pessoa, né? Eu sou muito visual, né? Aí eu olhei dentro do olho dele, eu estava falando, eu vi que aquilo ali, ele estava se alimentando. Pô, mas o cara, ele já está muito bem sucedido, ele está muito bem resolvido, né, e tal. Mas ainda hoje, ele mantém essa capacidade de ouvir, né? E aí a trajetória dele foi, em alguns momentos da vida dele, ele procurou a questão do mentor. Avanço, não avanço, faço, não faço, como que é? Não é uma dependência burra, mas é ele saber que aquele momento é um momento que ele tem que compartilhar, ele tem que buscar em outras pessoas algum subsídio. E aí entra uma coisa que eu tenho ouvido de algumas pessoas, e isso daí até me emociona, que eles têm encontrado em mim um pai. Né? Não é um pai biológico, mas é um pai no papel, um pai que eles conseguem entender meu coração, né? Isso daí para mim é muito forte, porque às vezes, por exemplo, eu tô pregando lá na igreja, às vezes eu tô mais, até uma pessoa falou, nossa, pastor, domingo eu vi que o senhor ficou até vermelho naquela hora e tal, porque o senhor estava no ápice da pregação, né? Mas o cara que é filho, ele estava olhando, será que ele quer água? Porque ele sabe que aquilo ali é um pico, mas não é quem eu sou. Na verdade, eu sou essa pessoa que estou dialogando aqui. A minha marca é o diálogo, eu amo dialogar, eu gosto de conversar. E esse cara hoje, ele aglutina esses valores e princípios, e o que me faz ficar entusiasmado, ou o que me faz ficar muito feliz, é porque ele sempre vem buscar relacionamento. Agora, talvez eu já não consigo mentorizar ele em tudo, porque existe um nível que já, por exemplo, você falou dos seus mentores, né? Você falou da doutora ali que te mentoria no seu doutorado e tal, mas eu não vou deixar de ser uma influência, eu não vou deixar de ser um amigo. Talvez nesse momento ele precisa de alguns outros mentores, né? Para ele avançar mais na vida. E eu, particularmente, eu tenho a alegria de saber que ele vai ter outros mentores, outras pessoas, mas ele sempre, quando ele olha para a minha pessoa, ele encontra em mim os subsídios do quê? De paternidade, de amizade, né? Não tem um espírito de reprovação. Né? Não tô aqui dizendo também que eu sou perfeito, tá? Porque dá uma ideia, não. Esse é o cara que não existe no mundo. Não, eu sou um falho, tenho meus defeitos, fico bravo, fico nervoso. Fica vermelho. Fico vermelho, mas o fim tem que ser amor, viu, doutora Julie? Imagina, pastor, obrigada. Pastor, a conversa tá muito boa, mas antes de nós finalizarmos, eu queria saber um pouquinho dos seus projetos de vida aí, o que o senhor tá fazendo, o que o senhor tem para os próximos anos. Também, eu sei que vocês estão investindo bastante ali na questão dos empreendedores. Até peço para o senhor fazer um convite para o pessoal participar do culto, conhecer. O EVN, né? Até como Empreendedores Vida Nova, ele acontece toda primeira segunda-feira, das 19h30 às 21 horas, 21h15, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem um coffee break, onde as pessoas chegam, né? Tem um tempo de network. Elas se conhecem, dão-se a conhecer, um tempo ali bem legal. E depois nós temos um momento ali de adoração, né? De louvor e adoração. E uma palavra, né? Uma palavra que ela possa contextualizar tanto uma informação
que seja intrinsecamente ligado essa visão empreendedora, mas também com uma dose muito forte de um alimento espiritual para que possa a fé da pessoa, né, essa força interior possa ser alimentada. Eu digo agora, sem medo de errar, que você que é empreendedor não pode começar o mês sem passar ali pelo encontro EVN, né, que é o encontro de empreendedores Vida Nova. Vale a pena Verdade. mesmo. Aí o fórum é um desdobramento que, inclusive, não está acontecendo nem dentro da igreja. Acho que o último foi lá na DB1, outro foi no Catuaí, e eles sempre estão colocando em algum auditório aí diferenciado, porque não é só para as pessoas que são Vida Nova, são para as pessoas que querem participar, que querem se inscrever, né? Então, está aberto a todos. Isso demonstra que eu vejo, pastor, um cuidado, uma visão de cuidado ali da comunidade, né? Não só porque Sim. eu fui fazer minha inscrição para o EVN e lá tinha a pergunta, você é membro, sim ou não? Aí daí eu pensei, olha que bacana, eu posso enviar esse convite para alguém que não é membro da igreja, porque é uma visão de cuidado, o senhor tem essa visão de cuidado Sim, ali sim. nos bairros, na nossa cidade. Eu costumo dizer, doutora, que eu não sou pastor só da Vida Nova, eu sou um pastor para Maringá. Eu sou um pastor para a nossa região metropolitana, eu sou um pastor para o nosso estado, eu sou um pastor para a nossa nação. Logicamente que a minha atuação, né, eu foco ela aqui em Maringá, né, nas coisas que são pertinentes. Mas nós somos uns pastores, né, do rebanho do Senhor, né? E onde tiver vidas, onde tiver pessoas que precisam. Alguns dias atrás, eu e a pastora, nós estávamos no Rio Grande do Sul. Nós descemos ali as áreas mais afetadas lá, estivemos com alguns líderes, alguns pastores. Alguns nós não conseguimos estar, por exemplo, mas nós fizemos nossas doações, nós entramos em contato. E eu me lembro de um caso que a pastora e eu fomos visitar, e a pessoa estava orando para que uma pessoa chegasse até ela. Ela não estava nem buscando recurso, nem financeiro e nem, né, daquilo que perdeu, mas ela estava procurando uma pessoa que ela pudesse conversar, que pudesse ver o que ela estava vivendo e passando, o que tinha acontecido ali com ela naquela cidade. A igreja ficou submersa debaixo de água, perderam tudo, né? Então ela queria um ser humano que estivesse ali do lado dela, não para chorar, mas se necessário chorar, mas também para animar, para falar assim, não, você não está sozinho, conta conosco, etc. Mas o meu foco é voltado para Maringá. Eu tenho para mim um senso de propósito muito grande. Eu não tenho dúvida que o meu chamado é para Maringá. Eu sempre soube disso. Eu já morei fora de Maringá, eu já morei em Umuarama, eu já morei no Mato Grosso, né, Mato Grosso do Norte. Eu fiquei aí quase 4 anos fora de Maringá, entre 89, 90 até 92. Então, 89, 90, 91, 92, eu voltei para Maringá. E isso já fazem 32 anos, né, que eu tô aqui de volta. E quando eu estava lá fora, um dia eu dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, me leva de volta para Maringá, porque eu não tenho dúvida que o meu lugar é lá. Eu me lembro que eu estava no Mato Grosso, eu tinha muitas oportunidades, muitos convites para crescer financeiramente, prosperar. E eu me lembro que uma coisa na minha cabeça disse assim, olha, você vai prosperar em qualquer lugar, porque não é o lugar, é você. Onde você for, eu vou estar com você e você vai se esforçar e você vai trabalhar e eu vou te dar oportunidades e você vai crescer. E foi exatamente. Então eu amo Maringá. Eu costumo dizer que a pastora também fala isso, gosta de viajar, a gente gosta de ver outras culturas, outros lugares, mas nada melhor do que voltar para a nossa cidade e voltar para a nossa casa. Então, assim, por mais que eu já conheci vários países, né? O Brasil eu conheço praticamente de ponta a ponta, América Central, América do Norte, Europa. Agora estou para conhecer o velho mundo lá, a parte mais antiga da Europa e tal. Mas Maringá, para mim, é literalmente aquilo que a gente conhece. É a primeira cidade do Brasil, né? Então, eu respiro Maringá todos os dias. Eu fiz questão de subir pela Avenida 15 de Novembro quando eu vinha para cá, e porque eu queria me alimentar daquela paisagem linda, daquelas palmeiras, daquela avenida linda que é a Avenida 15 aqui ao lado, porque é o meu lugar, é da onde que eu sabe, o meu substrato vem daí, dessa força, né? E os projetos são bastantes, né? Eu me posicionei agora, né, diante do quadro que nós temos vivido, né? Você sabe disso como jurídico, nós já conversamos.
mais do que política, é mais do que um cargo. É uma questão de você saber que tem pessoas lá que você possa olhar e falar assim, não, eu posso confiar, essa pessoa realmente ela tem boas intenções e ela tem condições, ela aglutina na pessoa dela as condições necessárias, que é a capacidade para fazer algo por mim ou pelo nosso município. E eu me posicionei politicamente, né? Como empresário e pastor, eu sempre, graças a Deus, eu tenho consciência, né, das minhas responsabilidades, dos meus compromissos, e eu sempre levei muito a sério tudo que eu fiz, né, tanto na questão de empreender, ou empresarial, ou mesmo como pastor. E tem muitas pessoas que elas veem muitas dificuldades. Eu, particularmente, eu não vejo dificuldade. Muito pelo contrário, eu vejo oportunidade. E é uma oportunidade que eu estou me permitindo, mas também estou permitindo à nossa sociedade. Primeiro, para avaliar, né? Eu tenho 20 anos que eu sou pastor na mesma igreja. Eu sou pastor desde 97. Sou empresário desde 2000, praticamente. Tem 25 anos que eu empreendo. Mas eu comecei a trabalhar em 85. Nós estamos falando, então, de 39 anos de vida pública. Eu tenho um pai que foi chefe do ECAD aqui durante 25 anos, funcionário público durante 44 anos. E se você levantar, você vai ver que tanto como um pastor, quanto, né, como um empreendedor ou como funcionário que eu trabalhei nas empresas, aonde eu passei, graças a Deus, eu agreguei. Nas empresas que eu trabalhei, graças a Deus, eu sempre agreguei. Sempre agreguei. Nas minhas empresas, graças a Deus, também sempre agreguei, fiz gestão de frota pública, inclusive da Polícia Militar, durante mais de 10 anos. Nunca tive nenhuma situação muito... Deixei grandes amigos, né? E hoje, como pastor, há 20 anos lá, eu acho que chegou a hora de passar pelo crivo da avaliação pública. É isso que eu entendi. E eu tenho certeza, se alguém está me assistindo aí, e você entender que eu sou uma pessoa de confiança, e que você pode investir nesse projeto, né, no sentido de não só ser aí uma pessoa que vai estar dando subsídios de alguma forma, mas fazer parte disso tudo, você é muito bem-vindo e eu vou ficar muito feliz, né? Para ser mais específico, né, eu me coloquei como pré-candidato a vereador da nossa cidade. E é isso que eu acredito que eu preciso, nesse exato momento, desenvolver, para que eu possa fazer bem para mais pessoas, né? Como eu disse, eu não sou um pastor da igreja ali, eu sou um pastor da cidade, eu estou aqui para favorecer a cidade. Sim, que mais pessoas possam ser alcançadas pela sua com sabedoria. certeza, né? Com certeza, né? E a gente ama o ser humano, né? Transcende, né? Sai das quatro paredes de uma igreja. A gente quer caminhar em favor de pessoas. E aí entra uma coisa muito interessante, tá? Que de repente fala, esse argumento é o que todo mundo fala, né? Então olha para minha vida, né? Eu acho que o julgamento vem da minha vida, né? O que eu fiz e eu faço até hoje. E aí você vai ter a resposta, né? Não julga pela intenção, julga pelos frutos, pelos resultados que a gente vem ao longo da vida. Inclusive eu tô vendo o livro aí, pastor, 2 livros. Eu trouxe 2, um é de presente, né? Pra doutora Camila. Pra doutora Camila, e outro, eu acho que você já tem, mas eu vou deixar aqui, pode julgar aqui para você ter aqui. Uhum. Esse livro aqui são 21 chaves para uma vida nova. Esse livro, ele é o livro que eu lancei já tem quase 2 anos. Tá saindo um novo livro ainda, que eu dei uma segurada, já tá pronto, só precisa mandar para a editora, né? Para agora produzir. Porém, esse livro aqui eu te aconselho a você ler ele. Tem algumas mensagens só para você ter ideia. Só fazer a primeira menção aqui, né? Do primeiro capítulo desse livro, a palavra superação, né? Olha aí. Então, aqui já começa uma chave para uma vida extraordinária. Sobre tudo isso que nós estamos falando, não? Fé, empreendedorismo, tem muito a ver com tudo isso que a gente falou aqui hoje e um pouco mais. Muito obrigada, pastor. Obrigada pelo presente. Para a doutora, tá? Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer. Tamir está aqui, né? Que dá uma assessoria. Minha esposa, que acordou cedo hoje, né? Para estar junto comigo. Ela sabe a importância que ela tem. E você sabe que eu vou lançar uma coisa aqui agora. Eu tenho olhado... Pessoal, quem está coordenando a sua campanha? Eu tenho pensado, eu falei, esses dias atrás, eu falei assim, gente, eu não tenho esse nome. Aí ontem uma pessoa perguntou de novo,
Aí ele deu algumas insígnias, né, da pessoa. Eu falei, essa pessoa é minha esposa. Então, não sei não, acho que é ela que vai ser a coordenadora disso tudo aí, né? A pastora Zana é maravilhosa. Então, aí eu, de repente aí, eu já achei a minha coordenadora. Eu tava procurando, não sei o que e tal, quem que vai coordenar tudo isso? Eu falei, cara, tem que ser uma pessoa que te conhece, uma pessoa que te entende, uma pessoa que fala as verdades pra você. Eu falei, pronto. Achou. Ah, não, achei não, né? Tava ali do lado. Tava do lado. Mas que bom, pelo teu convite, espero voltar. Pastor Rosana também está aqui, eu acredito que logo ela vai estar também aí, né, nesse... Com certeza. Pode julgar. Isso mesmo. E aí eu também te dou o direito, pode me julgar, tá bom? Não tem nada de errado não. Pode julgar, aqui julgar. Tá liberado. As intenções, aqui é liberado, né? Aqui é liberado. Pastor, muito obrigada pelas contribuições, foram relevantes. Tudo que você falou, os princípios, os valores, a sua experiência, com certeza vai me ajudar como advogada. Também os advogados que estão nos acompanhando aqui, falamos sobre nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vou dar uma que eu ouvi, tá? Isso não é minha, eu não sou aquele cara que se apropria da ideia do outro. Por exemplo, eu tenho uma no podcast que é do Martin Luther King, né? Eu vou levar você lá no podcast aí. Obrigada. Tá para sair um novo podcast aí. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso é do Martin Luther King. E tem um pastor que eu gosto muito, ele tem uma mensagem muito boa, ele fala, quem antecipa, governa. Então, quem antecipa, governa. Se você quer ter o empoderamento, se você quer ser uma pessoa empoderada, para de correr atrás. Eu levantei hoje, o que você vai fazer? Eu vou correr atrás. Então, tem alguma coisa errada. Na verdade, você tem que levantar de manhã cedo para correr na frente, tá bom? Fica aí a mensagem, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Hoje eu quero falar com você sobre coragem. Sim, coragem. Coragem de ser você mesma. Sabia que quando você se esforça para ser você mesmo, você passa a pertencer a si mesmo. Você passa a tomar o controle da situação. E não é isso que você quer? Ter o controle? Controlar as situações? Tomar decisões que não te tirem do controle? Tenho certeza que é isso que você quer. Mas para isso você precisa de coragem. Mas existem várias formas de coragem, sabia? Sabia que coragem é aquela pessoa, ter coragem é você poder falar o que você pensa. Sabe aquela pessoa que levanta a mão no meio de inúmeras, no meio de uma multidão e ela tem a coragem de dizer, não, eu não concordo. Eu penso diferente. Eu sou diferente. Eu respeito a tua opinião. Eu respeito o que você pensa. Mas eu penso diferente. Eu sou diferente. Eu não quero isso. Eu quero algo diferente. Porque eu não preciso ser igual a você. Eu não preciso ser igual a todo mundo. E é nisso que está a minha força. E é nisso que está a sua força. A sua força, o seu empoderamento. É ser você mesmo. O seu empoderamento está em você pertencer a si mesmo. Você não pertence a ninguém. Mas o outro vai falar de você. O que o outro pensa de mim, o que o outro fala de mim. O que o outro pensa de você é o que ele pensa. O que o outro fala de você é o que ele fala. Se trata muitas vezes muito mais dele do que de você. Já parou para pensar nisso? Então, seja você. Tenha a coragem de assumir quem você é. Mas você não sabe quem é? Então, tenha a coragem de iniciar uma jornada de descoberta, de descobrir o que você gosta, de descobrir o que você quer fazer, de descobrir quem você é verdadeiramente, de se reconectar com a sua essência. E aí, sabe o que vai acontecer? Isso vai refletir em todo o resto. Isso vai refletir na sua vida profissional, isso vai refletir na sua família, isso vai refletir no teu emocional, isso vai refletir na tua relação com teus filhos, isso vai refletir
na relação com teus clientes, com os teus amigos. Isso vai refletir na tua relação com Deus. Que talvez seja isso. Qual área da sua vida que você está precisando olhar de frente e se reconciliar? O caminho para isso é você se olhar no espelho. É você se reconciliar primeiro com você mesmo. Quando você conseguir fazer isso, quando você tiver a coragem de se olhar no espelho, de se ver quem você é, você vai conseguir descobrir com quem você precisa se reconectar também. E com isso, você vai se apaixonar por tudo à sua volta. Eu te desafio. Você tem coragem? Bom, vamos encerrar o episódio por aqui e te esperamos então no próximo Pode Julgar.